tema do arrebatamento é um tema apaixonante. E ele é muito também polêmico. Há muita discussão a respeito do tema do arrebatamento. Eu mesmo já fiz alguns vídeos aí mencionando de alguma maneira sobre o tema do arrebatamento. E eu gostaria de voltar a esse tema agora, destacando a origem da palavra. De que palavra se origina o termo arrebatamento, ou arrebatados, ou o verbo arrebatar? E nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, ou no grego comum daquela época. Hoje para nós é o grego arcaico. Pois bem, vamos verificar quais são as referências, ou pelo menos as referências principais, nós podemos encontrar esta palavra que dá origem ao termo arrebatamento, arrebatados ou arrebatar. Diz o Dicionário Internacional do Novo Testamento que em 14 lugares, 14 vezes aparece a palavra grega arpazo, H-A-R-P-A-Z-O, e tem um acento. Arpazo ou arpazo é a palavra que deu origem ao ensino do arrebatamento, ou às expressões que a Bíblia traz sobre o arrebatamento. Então nós vamos encontrar Jesus falando esta palavra, nós vamos encontrar Lucas falando esta palavra ao escrever o livro de Atos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando desta palavra ou usando esta palavra. Nós vamos encontrar o apóstolo João ao escrever o Apocalipse usando esta palavra. Então esta palavra arpazo, ela foi traduzida para arrebatamento, ou para arrebatados, ou para alguns sentidos que nós vamos encontrar nas Escrituras. Por exemplo, quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra que o apóstolo Paulo ele foi espancado em Jerusalém, no capítulo 23, no versículo 10, e ele estava a ponto de ser despedaçado, quando o comandante da guarda determinou que ele fosse recolhido à fortaleza. Então o texto diz que ele foi arrebatado da mão da população enfurecida e ele foi levado para a fortaleza e ficou em segurança. Então o sentido ali de Atos 23:10 é levar embora com o uso da força. Então a expressão utilizada, a palavra utilizada é arpazo. Foi tomado das mãos de muitas pessoas com o uso da força. Nós vamos encontrar também o Senhor Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 10, nos versos 27 e 28. Tem uma passagem maravilhosa em que Jesus fala em que ele é o pastor e que os seus seguidores, seus discípulos são as suas ovelhas. E ele então conclui dizendo assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Então aí a palavra é arpazo. Jesus usou esta expressão grega que significa arrebatar. Então ninguém pode tomar as ovelhas de Cristo das suas poderosas mãos. Jesus falou desse termo arrebatar, quando ele usou esta expressão no sentido de que ninguém poderia e nem poderá tomar as suas ovelhas das suas mãos. Então ele deu o sentido de segurança absoluta e total. Nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo contando um testemunho muito pessoal. Ele começa contando lá em 2 Coríntios 12, ele diz assim: conheço um homem em Cristo, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que ele foi arrebatado até ao terceiro céu, até ao paraíso. E aí ele vai dizendo e falando na terceira pessoa que ele conhece alguém, né? Ele não fala dele, no começo ele não está falando dele. Mas depois, num versículo mais adiante, ele se entrega e ele acaba declarando que este homem que foi arrebatado é ele mesmo, porque ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, por causa da grandeza das revelações. Então Paulo fala de uma experiência extraordinária. Ele não diz que ele foi arrebatado fisicamente. Ele não diz que foi somente a alma dele que subiu ao paraíso. Ele conta isso de uma maneira muito reservada. Ele procura até nem revelar isso, mas ele acabou contando na terceira pessoa, como se estivesse falando de uma outra pessoa, mas por fim ele acabou se entregando e dizendo que ele era essa pessoa. Teria sido arrebatado até ao paraíso de Deus. E lá ele ouviu palavras inefáveis, revelações extraordinárias. Ele disse que não era lícito referir aqui na terra. Pois bem, então ali está o verbo arpazo. Ele está usando a mesma expressão no grego, utilizado depois por ele na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, onde está o texto mais importante sobre o arrebatamento. Portanto, esta expressão arpazo significa arrebatar, tirar de um lugar e levar para
outro bastante distante. E temos, por fim, um episódio bastante interessante que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 37 em diante, sobre o batismo do eunuco. Um anjo do Senhor deu uma orientação para Filipe ir para uma estrada deserta, que era um caminho que levava a Gaza. E ele foi. Ao se aproximar, aí ele viu um carro, uma carruagem de um grande oficial da rainha dos etíopes. E aí o Espírito Santo disse: aproxima-te dele. E ao se aproximar, ele ouviu ele lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E então ele começou a conversar com ele e ele anunciou-lhe a Jesus. E ali, depois desse episódio, ele vai e batiza aquele etíope, aquele alto oficial da rainha dos etíopes. E aí diz o texto assim: quando saíram da água, é o verso 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então o ponto-chave é: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E aí ele se encontrou numa outra localidade chamada Azoto. Segundo informações, ficava a cerca de 30 quilômetros de Gaza. Mas na verdade, do local onde eles estavam, talvez estivesse numa distância 2, 3, 4 vezes maior, talvez até mais de 100 quilômetros de distância da localidade onde eles estavam. Então o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Qual foi o verbo utilizado aí? A expressão, a palavra, arpazo, a mesma expressão. Então, por estas referências, nós podemos concluir que o arrebatamento está muito bem espalhado, mencionado de uma forma ou de outra no Novo Testamento. Nós vamos encontrar 14 vezes esta palavra arpazo. E por isso que lá, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, de 13 a 18, na verdade o verso 17, diz que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que forem ressuscitados, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, este arrebatamento, esse arpazo também que está lá, ele significa que o Espírito Santo vai levar muitas pessoas deste mundo para o encontro com o Senhor ressuscitado nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Será um levar definitivo. Não mais como no caso de Filipe, que foi um arrebatamento temporário, apenas para que ele fosse para um outro lugar imediatamente após aquele incidente. Mas o verdadeiro arrebatamento, que ainda está para acontecer, será que o povo de Deus, o povo de Jesus, o povo que ama o Senhor e que segue-o segundo as Escrituras, será arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, curte o nosso canal no YouTube e não se esqueça, o Rei está voltando. É tempo de estarmos preparados.